Atos dos Apóstolos 4, 36 e o versículo 37, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 18. Eu vou ler e os irmãos, mesmo assentados como estão, acompanharão a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 ao 37, que diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E agora também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 ao 18, nos diz assim, versículo 10 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente bem lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Amém. Irmãos, irmãs, nesta noite eu quero meditar um pouco na vida de Ananias de Antioquia e Barnabé, como cristãos exemplares e dignos de serem imitados. Quando nós lemos aqui o capítulo 9 do livro de Atos, os versículos anteriores, ou seja, do versículo 1 ao versículo 9, nos diz que um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender os cristãos, apareceu uma luz e cegou um homem chamado Saulo. E este ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo e pergunta a ele por que ele o estava perseguindo. E como nós vamos ver mais depois, lá em Atos capítulo 4, versículo 6 aqui, né? É o próprio Jesus que fala com Saulo. E na continuidade do texto, Saulo ficou cego, esperando em Damasco, assim como Jesus tinha lhe ordenado. E Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo,
ele tornou a ver e foi batizado. Desse momento em diante, Saulo foi um homem totalmente diferente. Logo Saulo começou a pregar sobre Jesus. Saulo vai para Jerusalém, mas os cristãos de lá tinham medo de Saulo. Mas Deus concede um homem fiel para ficar ao seu lado. E este homem se chama Barnabé. Barnabé, esse homem, convenceu que Saulo era realmente um cristão, pois ele mesmo assim tinha se convertido ao Senhor. E depois, no decorrer do livro de Atos, nós vamos ver, mesmo assim, com a palavra de Barnabé a respeito de Paulo lá em Jerusalém, os judeus continuaram querendo matar Paulo por causa de sua conversão. E quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, eu acho maravilhosas essas palavras, lá em 1 Timóteo 1, 15 e 16, Paulo diz: esta afirmação é fiel, ou esta palavra é digna e fiel de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Mas nesta noite eu não quero falar sobre o apóstolo Paulo e sua conversão, mas sim sobre dois homens que são cristãos exemplares, que Deus, pela sua providência, colocou ao lado do recém-convertido Saulo de Tarso, depois que veio ser chamado de Paulo. Vejamos primeiramente a vida de Ananias de Antioquia. Irmãos, Ananias de Damasco, né? Eu falando Antioquia, me desculpem, viu? Ananias de Damasco, desculpem aí, corrijam aí, né? Ora, havia em Damasco um homem chamado Ananias, não é Antioquia, me desculpem. Ananias de Damasco é um herói da fé, quase esquecido pela igreja. Pouco se fala em Ananias de Damasco. Paulo, depois de convertido, ele dá o seu testemunho, dá um resumo da vida deste irmão em Cristo chamado Ananias de Damasco. Abram comigo aí mais adiante, capítulo 22 de Atos. Vejamos o testemunho que Paulo agora dá, depois de convertido, acerca de Ananias de Damasco. Capítulo 22 de Atos. Ele vai fazer a defesa perante todo o povo, e quando chega no versículo 12 e o versículo 13, veja o testemunho que Paulo dá acerca de Ananias de Damasco. Versículo 12, versículo 13. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele.
Veja aqui, amados, Paulo, em sua defesa, quando ele é preso, o testemunho que ele dá deste homem, como eu falei, um herói da fé quase esquecido. Era um homem piedoso conforme a lei, tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ou seja, quando nós vemos aqui também, no capítulo 9, versículo 10, ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Veja que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra, ele relata a vida de Ananias, esse homem exemplar, piedoso conforme a lei, tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Apenas menciona Ananias apenas como um discípulo, um simples discípulo, mas um homem exemplar. As lições, amados, da vida de Ananias são importantes para todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo. Podemos ver o compromisso deste homem, que ele teve ou tinha diante dos judeus e que ficou registrado para nós tomarmos a vida deste homem, como também em seguida nós veremos a de Barnabé, como exemplos para a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Vamos destacar algumas lições que nós podemos aplicar e aprendermos com a vida de Ananias, que no ministério do apóstolo Paulo enviou para auxiliar este apóstolo, que foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Vejamos em primeiro lugar, no início do ministério do apóstolo Paulo, o Senhor enviou um homem que tinha intimidade com Deus. Capítulo 9, versículo 10. A parte B. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Amados irmãos, isso aqui é profundo. Nós podemos ver aqui a intimidade que Ananias tinha com Deus e que Deus também tinha com Ananias. Ele soube discernir a voz do Senhor, porque ele se relacionava pessoalmente com o Senhor. Jesus Cristo ensinou que as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E conhecer a voz de Jesus é ter o quê? Intimidade com o Senhor. Lá em João 10,14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quando temos intimidade com o Senhor, ou quando temos intimidade com alguém, nós temos a capacidade para discernirmos a voz daquele que fala conosco. Nós podemos ver na vida de muitos cristãos dos nossos dias a dificuldade de muitos não saberem discernir a voz
do Senhor. E o que é isso? Falta de intimidade com o Senhor. É interessante, trazendo para o contexto de família, nós com nossos pais, nossas mães, nós somos muito íntimos com Ele. E por termos essa intimidade com os nossos pais e com nossas mães, quando o nosso pai ou a nossa mãe fala, ou falou, ou falava conosco, nós sabíamos discernir só pelas palavras que eles falavam conosco, nós sabíamos discernir naturalmente o que era que ele queria passar ou falar conosco. Irmãos, há uma grande necessidade dos cristãos, nós termos essa intimidade com o Senhor, para tomarmos decisões acertadas, para fazermos a vontade do Senhor, e tantas outras coisas, e tantos outros benefícios. Se toda a igreja, amados, tivesse essa intimidade que Ananias aqui nos demonstra, Jesus falar, e como ele disse: eis-me aqui, Senhor, seria maravilhoso. Acabaria tantas confusões, tantas indecisões, tantos escândalos deixariam de existir no meio do povo de Deus. Isso, amados, nós temos que ter a responsabilidade a partir de nós mesmos, individualmente, porque diz as Escrituras que pela mediação de Jesus, qualquer discípulo pode entrar na presença de Deus, do Deus vivo, para adorá-lo, ouvi-lo e falar com Ele por meio da oração. Mas poucos não têm essa prática de adorá-lo em espírito e em verdade, de ouvi-lo e falar com Ele por meio da oração. Muitos cristãos hoje oram duvidando, mas Jesus disse: quem ora duvidando não vai receber nada. Eu creio, mas será que vai acontecer? Irmãos, quando entregarmos ou orarmos ao Senhor, entregarmos nossas orações ao Senhor, nós temos que ter a certeza, a convicção que Ele há de nos responder conforme a sua vontade. Aí é onde é que vem a nossa intimidade com Ele, para sabermos a vontade dEle para as nossas vidas. Abram comigo um texto lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Não desmarquem aí Atos dos Apóstolos 9. A partir do versículo 19. Olha só o que o autor dos Hebreus diz. Aqui os crentes estavam retrocedendo, estavam ficando acomodados. Cristãos, judeus, convertidos ao cristianismo, estavam retrocedendo. E o autor vem exortá-los dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos
com sincero coração, em plena, olha só, certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então o autor aqui dos Hebreus, ele reforça aqui para os leitores que eram judeus convertidos do judaísmo para o cristianismo, mostrando agora que nós estamos agora na nova aliança. Agora nós temos a intrepidez, ousadia para entrarmos no Santo dos Santos, para estarmos diante de Deus, orando a Ele. Cristo conquistou esse novo acesso para nós que somos discípulos e discípulos de Jesus Cristo. Então cabe a nós temos esse acesso. Precisamos, amados irmãos, se há algum outro irmão ou irmãs que não tem esta prática aqui, de buscar cada vez mais intimidade com Deus, nós temos que estimular eles, exortá-los. Alguém pode até achar chato o que eu estou falando, mas é a palavra de Deus que fala. Temos que estimular uns aos outros a estarmos nos congregando, estimulando uns aos outros em orações, aprendendo junto, praticando as boas obras juntos, porque ovelha depende de outra ovelha. Ovelha não sobrevive sozinha. Pastor tem que ter ovelhas. Jesus Cristo é o nosso supremo pastor, nós somos as suas ovelhas. E precisamos ter esta intimidade com o nosso pastor, que é Jesus Cristo, para que possamos cada vez mais, sabe o que? Discernirmos a sua voz. Então, fica aqui esse primeiro exemplo de Ananias de Damasco. Um homem que tinha intimidade com Deus. Mas também há outra marca aqui na vida, de Ananias de Damasco. Foi que no início do ministério do apóstolo Paulo, o Senhor enviou um homem com disponibilidade para a missão. A parte B do versículo 10, Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor falou com Ananias, ele se colocou à disposição para o que o Senhor tinha a lhe dizer. E ele ouviu do Senhor, o Senhor o orientou, o Senhor o encorajou, mas ele convocou também Ananias para uma missão. A resposta de Ananias revela a sua atitude de submissão àquele pelo qual ele tinha intimidade, capacidade de discernir a voz do seu Senhor. Ele demonstrou e teve a atitude de que todo discípulo de Jesus deve ter. Alguém com disponibilidade para a missão que Deus tem preparado para cada um de nós. E o segredo é plena submissão ao Senhor. E pare comigo e pense um pouco. Já pensou se o Senhor não usasse esse simples discípulo
para orar e recuperar a visão do apóstolo Paulo. Por isso, amados, nós vemos aqui a importância de termos intimidade com o Senhor Jesus, para estarmos dispostos para cumprirmos a missão que Jesus tem para cada um em nossas vidas. É interessante aqui, a não ser no testemunho de lá, como nós vimos que Paulo dá fazendo sua defesa perante todos os povos quando ele é preso, você vê que Ananias aqui, você não ouve mais falar de Ananias. Pouco se fala. Como eu falei lá no início, é um discípulo esquecido, é um herói da fé esquecido, mas Deus o usou de forma poderosa para colocar ou trazer de volta, recuperar a visão do apóstolo Paulo, e ainda por cima, talvez muitos poucos saibam, quem batizou o apóstolo Paulo foi Ananias. Um homem que nós sabemos, de perseguidor passou a ser perseguido, mas Deus usou no início do ministério do apóstolo Paulo um homem que estava disponível para a missão de Deus, que Deus colocou ele aqui na terra. Ele não se importava com os outros, ele não queria ser destacado pelos outros. O que Ananias importava para ele era ele estar disposto para cumprir aquilo que Deus falara com ele, mesmo que ninguém o soubesse. Mas se ficou registrado aqui esta passagem acerca desse discípulo de Damasco chamado Ananias, é para que nós venhamos retirar lições para nós que também somos discípulos de Jesus Cristo. Temos que estar disponíveis para a missão que Jesus tem para cada um de nós individualmente. Uma coisa vai puxando a outra. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que Deus sabia e tinha intimidade também com Ananias, um homem disposto para a missão. Mas em terceiro lugar, no ministério do apóstolo Paulo, o Senhor também enviou um homem que era obediente ao seu Senhor. Capítulo 9, versículo 11 e 12, e depois o versículo 17, a parte A. O versículo 11 e 12 diz: então, veja só, o Senhor fez o quê? Lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E o versículo 17 diz assim: então, veja só, Ananias foi. A outra marca de um discípulo exemplar. Um homem obediente ao seu mestre. Deus ordenou e ele foi. As instruções foram precisas que Jesus lhe deu, mas a missão, até que Ananias achava que era difícil,
Ananias ainda ponderou com o Senhor a respeito de Saulo, que era um perseguidor da igreja. Está aí no versículo 13. Mas a Saulo, irmão, meu Senhor, aquele que pegou cartas para vir matar cristãos, é este, senhores, é esse mesmo Ananias, é este que eu quero, e eu vou lhe mostrar como ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Mas o Senhor convenceu a Ananias ao afirmar que Saulo era um vaso escolhido pelo Senhor para a pregação do Evangelho. Irmãos, quando temos intimidade com o Senhor, como temos disponibilidade para a missão, nós seremos obedientes àquilo que o Senhor nos ordenar. Mesmo que aos nossos olhos, como fez Ananias, ponderarmos perante o Senhor vai nos mostrar que é uma ordem dele e temos que fazer como ele está nos ordenando. E aqui, amados irmãos, eu quero fazer uma aplicação mais abrangente. Será que o Senhor não quer que nós, como igreja, venhamos ajudar algum grupo de irmãos ou igreja que necessita da nossa ajuda, e que esta igreja tenha sido ou tem sido um vaso escolhido para que cumpramos a nossa obra missionária que Deus nos comissionou? Amados irmãos, temos que ter intimidade com o Senhor. Temos que nos dobrar ante o senhorio do Senhor, para sabermos o Senhor falar conosco, termos discernimento que Ele está ordenando que nós devemos ir a tal lugar, porque muitas das vezes nós somos seletivistas. Nós queremos escolher o lugar onde nós devemos ir, mas Deus diz: não, eu quero que você vá ali. Eu creio que Ananias ficou assim, ponderou até com Deus: mas Senhor, tantas outras pessoas para pregar o Evangelho, mas o Senhor quer que eu vá socorrer logo quem? Saulo de Tarso. Esse homem traz medo para nós que somos cristãos, porque ele pega cartas das autoridades para matar os cristãos, para prender os cristãos. Irmãos, intimidade, disponibilidade gera obediência ao Mestre, mesmo que aos nossos olhos pareça impossível. E às vezes nós ficamos orando, pedindo ao Senhor: Senhor, nos mostra, abre uma porta. Deus já está com a porta escancarada, já está falando conosco, mas como nós não temos intimidade com o Senhor, nós ficamos passando o tempo, e não estamos cumprindo a missão, nem estamos sendo obedientes, nem temos o discernimento ainda de ouvir e saber a vontade do Senhor para nós como igreja. Paulo escreveu mais tarde, lá em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quantas pessoas, amados, Deus tem nos mostrado, ou talvez grupos ou igrejas até, precisando que nós
venhamos nos dispor para ajudarmos estes irmãos que estão carentes, necessitados, precisando de auxílio. Mas tanto uma parte como a outra continuam endurecidos. Temos que ser sensíveis à palavra de Deus. Talvez Deus nos mostre, como igreja, ou tem um desafio muito grande para esta igreja aqui, e nós não estamos tendo o discernimento necessário para sabermos a vontade do Senhor. Abram comigo aí um exemplo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos mesmo, capítulo 8. Versículo 26. Que diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, Atos dos Apóstolos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza, este se acha no deserto. Olha só, outro exemplo de discípulo aqui, ó. O que foi que Filipe fez? Ele se levantou e foi. Mas o que era que Filipe estava fazendo? Voltem aí um pouco, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8. Entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhe a quem? A Cristo. As multidões entendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Onde era que Filipe estava? Podemos dizer assim, numa cruzada evangelística ou missionária, na cidade de Samaria. Mas vem um anjo e fala a Filipe: Filipe, saia de onde você está, vá lá para o deserto, que tem um etíope lendo as escrituras e precisa que você instrua ele e explique as palavras que ele está lendo. Eu acho maravilhoso. E ele se levantou e foi. Amados irmãos, será que Deus já não tem nos mostrado para nós irmos a tal lugar e nós ficamos aqui acomodados entre quatro paredes? Não estou dizendo que é errado nós nos congregarmos, não, mas nós irmos quando o Senhor falar conosco. Agora, como eu falei, é necessário termos intimidade com Deus, discernirmos a voz de Deus, a vontade de Deus, estarmos dispostos para a missão e sermos obedientes à voz do nosso Mestre. Obediência de cada discípulo é indispensável. Quem são esses que devem ir? Filipe era o quê? Foi escolhido como o quê? Diácono. Diácono também prega, presbítero também prega. Qualquer discípulo pode pregar, pode fazer missões. Agora, existem lugares que estão precisando de obreiros, de pastores, e a igreja tem que ter essa responsabilidade de enviar obreiros, abrir a mão e soldar os seus obreiros.
Porque quem envia pastores, missionários para outras igrejas são as igrejas. Pastores têm que ficar disponíveis às igrejas, missionários têm que ficar disponíveis às igrejas, evangelistas têm que ficar disponíveis às igrejas, e as igrejas têm que ter compromisso com esses obreiros. Abram aí Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Olha uma igreja comprometida, que tinha intimidade com Deus, que tinha compromisso com a missão que lhe foi dada e era obediente à voz do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 13, de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. É interessante, né? Muitas vezes nós só falamos o relato das Escrituras, deixou só relatar mais um pouco, falando mais sobre Saulo e Barnabé. Mas esses homens, Simeão, por sobrenome Níger, você tem falado dele? Lúcio de Cirene, quase ninguém sabe quem é esse homem. Mas olha o que diz o versículo 2, olha. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Igreja que tem intimidade, líderes que têm intimidade com o Senhor, é dessa forma. Quando o Espírito Santo fala, convoca, eles discernem a vontade de Jesus para a obra missionária. Nós pastores, eu, pastor Rubens, presbíteros, diáconos, precisamos, juntos com a igreja, orarmos, se possível, jejuarmos, para que Deus nos mostre a missão que foi colocada em nossas mãos. E fazendo isso, amados, o Senhor com certeza colocará pessoas na nossa caminhada, que muitas vezes podemos até ponderar como fez Ananias com o Senhor, mas devemos obedecer ao nosso Mestre. Isso é submissão, isso é fé, isso é intimidade, isso é disposição, isso é obediência ao nosso Mestre. Mas em quarto e último lugar, eu vou concluir, depois eu vou falar sobre Barnabé, não vai dar tempo hoje. É que no início do ministério do apóstolo Paulo, o Senhor enviou um homem acolhedor. Acolheu Saulo de Tarso na família de Deus, na família espiritual, no corpo de Cristo. Capítulo 9 de Atos, versículo 17. Como nós lemos a primeira parte, que diz: Deus deu a ordem, então Ananias foi
e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: olha só, amados, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Para quê? Para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ele ficou cheio, não foi por causa de Ananias, não. Foi porque o Senhor deu esta ordem. O Senhor mandou dizer a você isso. Você recupere a sua vista e agora em diante você fique cheio do Espírito Santo. E no versículo 18 diz: imediatamente. Que palavra, né, amados? Lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Irmãos, quem antes era inimigo foi salvo pelo poder de Deus, perdoado pelos perseguidos e agora recebido na família de Deus como irmão. Todas as dúvidas, talvez, que estava na mente de Ananias acerca de Saulo, a palavra que o Senhor Jesus disse a ele, certamente ele esqueceu quem era Saulo de Tarso, pois confiou na palavra que Jesus disse: esse é um instrumento agora, Ananias. Este é um discípulo semelhante a você. Este é um seguidor meu. Vá lá e faça isso. É tanto que Ananias, quando chega lá, chama logo ele de irmão. Irmãos, finalizando, este simples discípulo nos ensina que na comunhão do corpo de Cristo, preste atenção, viu? Todos ministram, servem, né? Porque ministro aqui é servir, e todos são ministrados. Todos servem e todos também são servidos. Todos discipulam e todos também são discipulados. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Sirva e você também vai ser servido. Discipule, ensina e você também vai ser ensinado. Todos, por mais culto que seja, eles aprendem com os discípulos de Jesus, com aquele mais simples. Todos nós somos ensináveis. Todos ministram, todos servem e todos são servidos. Todos discipulam e todos são discipulados. Aprendemos a conviver na família de Deus, no dia a dia, na convivência. Na visão que recebemos de Deus, devemos abrir as nossas casas para receber os Saulos que serão impactados pelo poder de Jesus. A igreja também tem que estar com as portas abertas para receber os Saulos. Os Ananias que somos nós, devemos entrar nas casas para evangelizar e discipular os que se rendem ao Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Para isso, nós temos que ter ou desenvolver estas marcas deste discípulo exemplar chamado Ananias de Damasco.
intimidade com o Senhor, disponibilidade para a missão, obediência ao nosso Mestre e sermos pessoas acolhedoras. Mas você pode estar pensando, mas a nossa igreja acolhe as pessoas, mas aí depois elas passam a falar da igreja. Ore por essa pessoa, por esse irmão, ou por essas irmãs, ou esses irmãos. Devemos ser pessoas acolhedoras. E se houver algo essas pessoas que foram acolhidas, nós devemos orar por elas e entregarmos ao Senhor, porque, com sinceridade, uma casa dividida, ela não subsiste. É palavra de Jesus. Onde não há mutualidade, onde não há comunhão, pode até prosseguir, vai caminhando, mas a passos curtos. Temos que nos ver diante do Senhor, cada um de nós, individualmente, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Temos que ser sinceros, abertos, comunicativos. A comunicação tem que ser franca com todos, não sermos seletivistas. Tomemos este exemplo deste herói da fé, quase esquecido, Ananias de Damasco. Tenhamos mais intimidade com Deus, compromisso com a missão que nos foi dada, sermos pessoas obedientes e pessoas ou cristãos acolhedores. Eu iria falar do outro homem que serve de exemplo também para as nossas vidas. Este homem é Barnabé, mas nós ficaremos para a próxima quarta-feira. Não deu tempo, não dá tempo mais. 8h35, já estamos chegando ao final. Mas fica aqui, amados, esse exemplo deste homem, deste discípulo amado, que foi comissionado por Jesus para auxiliar, para ajudar. Colocou no início do ministério do apóstolo Paulo, que, como nós sabemos, um dos maiores, podemos dizer assim, fundadores de igreja que nós podemos ver aqui nas Escrituras, um homem chamado Saulo de Tarso, e depois passou a ser chamado de Paulo. Ananias passou, Paulo passou, mas os frutos nós estamos vendo, que somos frutos desses irmãos que deram suas vidas, se dedicaram, foram obedientes, renunciaram a tantas coisas para que o Evangelho chegasse a mim e a você. E preste atenção numa coisa que eu vou dizer: todos nós vamos passar. O que é que nós vamos deixar de legado para gerações futuras? Um dia nós vamos morrer, ou Jesus nos chamando, ou Ele vindo buscar a sua igreja. Então, amados, vamos nos esforçar, vamos ser sinceros, vamos ser transparentes, vamos lutar o bom combate do Senhor. Que Deus nos ajude e nos fortaleça como igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.